E aí, pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje a nossa discussão é sobre pressão arterial, o último assunto que a gente vai discutir no módulo B. Dentre os objetivos de aprendizagem, a gente tem que saber conhecer o que é a pressão arterial, definir pressão arterial e os seus fatores determinantes. Diferenciar o método direto e indireto da aferição da pressão arterial. Elencar, conceituar as características de um manguito adequado para a correta aferição da pressão arterial. Conhecer a técnica para aferição da pressão arterial e determinar a pressão arterial através das fases de Korotchkov. Lembrando que eu já deixei já com antecedência para vocês as duas diretrizes que a gente tem. A diretriz lançada em 2020 sobre hipertensão arterial pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em um determinado lugar onde ele fala sobre a medida da pressão arterial no consultório e a semiotécnica. Ele fala um pouco, né, o autor fala um pouco sobre como é a técnica correta de aferir a PA, a pressão arterial. E também deixei outro documento para vocês a respeito da semiologia de aferir a pressão arterial, a semiotécnica de aferir a pressão arterial na pediatria. Tá bem? As demais dúvidas, a prática no caso, né, iremos discutir nas nossas discussões presenciais. Então, antes da gente discutir e falar sobre pressão arterial, a gente precisa entender o que é a pressão arterial. A pressão arterial ela é definida como a pressão de sangue exercida sobre as artérias, sobre o sistema vascular arterial, né? Por isso o nome pressão arterial. E aí, quando a gente define pressão arterial, a gente tem que entender que existem fatores que influenciam a pressão arterial, como o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Vocês têm que ter em mente que quando vocês estiverem lá estudando a cardiologia, o sistema cardiovascular é um sistema fechado, onde eu tenho uma conexão íntima entre o coração, o que a gente chama de bomba cardíaca, e a resistência vascular periférica, que é a circulação periférica aí, que são os outros vasos, tanto venosos como arteriais. E aí nessa sigla a gente tem o que a gente chama de PA, que é a pressão arterial, o débito cardíaco, né? O que é o débito cardíaco? É a quantidade de volume sistólico que aquele coração ejeta na sístole final, ejetado na artéria, vezes a frequência cardíaca, a quantidade de vezes que ele realiza esse trabalho durante um minuto, né? Durante a contração, o ciclo de sístole e diástole. A resistência vascular periférica a gente vai discutir alguns fatores que interferem na resistência vascular periférica, como, por exemplo, a arteriosclerose, a estenose do sistema vascular, enfim, a calcificação das artérias, isso tudo influencia na resistência vascular periférica e acaba influenciando indiretamente no valor da pressão arterial. Porque pensa, a gente sempre tem que, aqui na cardiologia, a gente tem que ter uma proximidade muito com a física, né? Então, a gente tem um cilindro onde eu passo um determinado líquido, um fluido dentro desse cilindro, e aí, quando eu diminuo, né,
o diâmetro desse cilindro, eu acabo aumentando a pressão dentro desse cilindro. Vocês vão estudarem a lei de Laplace, que ela vai fundamentar isso tudo para vocês dentro da cardiologia. Mas a nossa função não é aprofundar aqui nesses quesitos, a nossa função é compreender o que é pressão arterial e como que a gente vai realizar uma semiotécnica adequada da pressão arterial. Então, o débito cardíaco, ele está relacionado diretamente com a capacidade contrátil do miocárdio. A quantidade de vezes que o coração contrai e ejeta esse volume sistólico final, eu tenho uma definição para o meu débito cardíaco. Então, naqueles pacientes que têm uma cardiopatia dilatada, uma insuficiência cardíaca, a gente, consequentemente, tem esse débito cardíaco diminuído, porque aquele coração ele não consegue realizar contrações efetivas para ejetar um volume adequado de sangue, tá bom? E aí, né, existem diversas afecções que acometem o músculo cardíaco, como as infecções virais, as miocardites, né, as insuficiências cardíacas provenientes de isquemia, enfim. Já a resistência vascular periférica, ela pode ser influenciada por vários fatores, dentre eles a vasocontratilidade, né? Que aquele vaso está sofrendo. Por exemplo, vocês viram que quando a gente expõe a microcirculação a ambientes onde a temperatura é menor, a gente tem uma vasoconstrição e aí a gente impede com que aquela circulação ocorra de forma correta e a gente tem um aumento, né, da pressão ali dentro daquele vaso, falando da microcirculação, é claro. Lembrar que as artérias, diferente das veias, elas têm uma camada muscular maior. Por quê? Porque esses vasos eles já estão preparados para receber uma quantidade de sangue com fluxo pressórico muito maior do que o venoso. Então, as fibras musculares na camada média das artérias é fundamental para promover uma elasticidade adequada e manter os níveis pressóricos nesse sistema. Lembrar que a resistência vascular periférica ela está intimamente relacionada com a viscosidade sanguínea. Quanto mais viscoso aquele sangue, maior a resistência vascular periférica. Prestem atenção. Quando eu coloco um líquido dentro desse cilindro imaginário que eu falei para vocês, e esse líquido ele é mais fluido, ele consegue passar de uma forma mais adequada. Quando eu coloco um líquido mais viscoso, eu vou ter maior resistência contra a parede desse cilindro. É a mesma coisa no sistema cardiovascular, tá bom? Então, quanto maior a viscosidade sanguínea, maior a minha resistência vascular periférica. A mesma coisa a volemia. Quanto mais sangue passar dentro deste cilindro, maior a pressão. Os pacientes com hipovolemia, eles cursam com o quê? O paciente que está sangrando, que está chocado, né? Que tem uma pressão arterial que baixa por conta da perda do sangue circulando nesse sistema. E a elasticidade da parede dos vasos, desses grandes vasos que eu já disse, é fundamental para a gente equilibrar e manter os níveis pressóricos. Essa imagem eu achei muito interessante, esse diagrama. É fundamental vocês terem isso na cabeça de vocês, porque quando a gente fala de pressão arterial, a gente tem vários fatores, né, que influenciam essa pressão tissular, essa pressão arterial dentro da minha artéria.
E o que influencia, o que regula essa pressão arterial? Eu falei para vocês na aula passada, quando eu expliquei dor referida, né, sobre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Tá? A influência neurogênica é importante. O controle nervoso desses vasos é importante. De certa forma, ele influencia tanto na elasticidade, na vasodilatação, quanto na vasoconstricção. A gente tem efeitos químicos ou hormonais, por exemplo, o óxido nítrico, que com lesão ou liberação local dessa substância, a gente promove uma vasodilatação. A gente tem também a reatividade vascular. Existem patologias em que as artérias, elas contraem e dilatam de forma intermitente, impedindo que o fluxo sanguíneo ocorra de forma adequada e, indiretamente, aumentando a pressão tissular. A volemia é um fator importante, eu já disse a vocês. Quanto mais sangue ou menos sangue, isso influencia diretamente dentro da pressão arterial. O calibre vascular, eu tenho que ter em mente, o calibre vascular daquele indivíduo saudável, né, daquele indivíduo jovem, é diferente do calibre vascular daquele idoso, que já tem patologias estabelecidas e já instaladas, como a aterosclerose, como a calcificação das artérias. Então, olha a diferença, né? Eu tenho que entender a constituição orgânica do indivíduo para eu saber entender como aquela pressão ela irá se comportar. A viscosidade sanguínea, a gente já disse, o débito cardíaco também, e a elasticidade dos grandes vasos. Eu quero que vocês tenham em mente, na cabeça de vocês, todos esses fatores e como eles determinam a pressão arterial. Outro conceito importante que a gente tem que ter é que a pressão arterial ela varia, pessoal. A gente nunca vai ter aquela pressão bonitinha, 12/8, né? Que todo mundo conhece, 11/7, enfim. A pressão bonitinha o tempo todo. A nossa pressão ela varia. A gente está no trabalho, a gente realiza uma atividade física, essa pressão ela aumenta. E não significa que eu sou hipertenso, né? Não significa que porque eu aferi aquela pressão naquela. Percebam que paciente nesse gráfico, quando ele está na fase REM ou não REM do sono, a gente tem uma queda da pressão arterial. Quando ele está em casa, normalmente está em repouso, né? Não realizando atividade física, ele também tem queda da pressão arterial. Ele consegue manter os níveis pressóricos adequados. Mas no trabalho, sofrendo estresse, fazendo atividade física, né? Ele pode ter esse aumento da pressão arterial. Como que a gente consegue medir a pressão arterial? A gente tem duas formas: a medição direta e a medição indireta. O método direto, vocês vão ver quando vocês estiverem passando lá na terapia intensiva, nas cirurgias. Normalmente a gente coloca um catéter dentro da artéria e a gente consegue ter essa medida contínua da pressão arterial. Uma medida que a gente tem que ter constante. Por quê? Porque aquele paciente normalmente é um paciente grave e que variações bruscas ou pequenas variações na pressão arterial pode interferir no quadro clínico do doente. Então, a gente tem que ter esse monitoramento perfeito aí da pressão arterial. Então, quando que eu vou ver o método direto?
Normalmente, a gente utiliza um manômetro, que é como se fosse uma sonda, onde ele fica instalado dentro da artéria desses pacientes, e aí vocês vão perceber que a pressão arterial ela é monitorizada através desse dispositivo nas grandes cirurgias, nos pacientes internados críticos graves da terapia intensiva. E olha que interessante, o nível da pressão sistólica pelo método auscultatório, que a gente vai falar, da artéria braquial, é em média de 3 a 4 milímetros de mercúrio mais baixo do que o obtido na medida intraarterial. Então, olha que interessante, é quase a mesma coisa, né? A gente tem uma diferença muito pouca. Então, a gente tem que ter esse conceito, existe esse método direto, mas o que a gente vai focar na nossa aula é o método indireto. O método indireto que a gente realiza, mais comum, é o método auscultatório, onde a gente utiliza o aparelho esfigmomamômetro e o estetoscópio, que a gente vai treinar na nossa aula prática aí. Na verdade, existem diversos tipos de esfigmomamômetro, né? E diversos sistemas onde a gente pode utilizar esse método auscultatório. No esfigmomamômetro, a gente pode ter 3 tipos. O esfigmomamômetro de coluna de mercúrio, eu vou mostrar uma foto para vocês, mas esse esfigmomamômetro ele foi proscrito. O esfigmomamômetro aneroide, que normalmente a gente utiliza, e o esfigmomamômetro eletrônico, são aqueles aparelhos de pulso, onde a gente estima a pressão arterial. E é muito legal e muito interessante eu falar para vocês que a pressão arterial, seja ela pelo método direto, ou seja ela pelo método indireto, a gente sempre está estimando a pressão arterial. A gente não está batendo o martelo falando, olha, a pressão arterial daquele paciente é essa, ou a pressão arterial do paciente é aquela. A gente está tendo uma estimativa da pressão arterial. Tá bem? Então, o esfigmomamômetro clássico, para a gente entender esse aparelho, ele é formado por um manguito, por essa bolsa que envolve o braço do paciente, constituído de uma tira de tecido ou de um material de plástico, depende do manguito onde vocês forem comprar, com um mecanismo de fixar no braço ou na coxa, dependendo de onde eu for aferir, e contém uma câmera de borracha, a qual que se comunica com uma pera, né, a pera do manguito, onde a gente vai apertar e insuflar, a um dispositivo valvular e a um manômetro. Então, esse dispositivo valvular e o manômetro que vai ser fundamental para a gente fazer essa conexão e entender o grau e o nível da pressão arterial desse paciente. E aí a gente tem que ter na cabeça que esse manguito ele tem que ser adequado ao diâmetro do braço. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa adequação. Caso seja mais estreito o valor da pressão arterial, tá? Sempre ele vai ser registrado mais alto. Então, por exemplo, eu peguei aquele paciente obeso. Eu não tenho um esfigmomamômetro adequado para ele. Muito provável que o valor da pressão arterial vai ser muito maior daquele correto. O que vai determinar aí a largura do manguito vai ser a circunferência do braço do paciente. A gente vai falar como que a gente mede para chegar nessa circunferência do braço. E ele deve ser 20% mais largo do que o diâmetro do braço. Então, a gente sempre deixa uma folguinha um pouquinho na hora da gente estar insuflando o manguito. Para quem nunca viu, para quem não conhece, esse daí é o esfigmomamômetro que a gente utiliza aí na nossa prática. E aí o manguito de tamanho adequado, normalmente 2/3 do comprimento do braço, 80% do comprimento e 40% da circunferência. Nos obesos, a gente vai lidar com esses tipos de paciente, normalmente a gente não consegue medir no braço,
por conta da quantidade de gordura, de pele. Às vezes o manguito ele não comporta, ele pode até sofrer alterações, né, material mesmo, e aí a gente lança a mão de medir a pressão sistólica desse paciente, a pressão arterial desse paciente no antebraço, tá bom? Esse quadrinho eu achei interessante, eu peguei para vocês no Porto, né? Eu achei interessante quando eu estava estudando. Eu vi a vantagem e a desvantagem dos tipos de manômetro, né? Que existem. Então, de mercúrio, a gente tem uma grande precisão, uma manutenção fácil e não necessita de calibração. Já a desvantagem, o tamanho é muito grande, como que a gente vai carregar um objeto muito grande aí, né, nas nossas consultas. As peças de vidro são frágeis, vocês já viram mercúrio, termômetro de mercúrio, que normalmente eles são de vidros, eles quebram, então a gente tem que ter esse cuidado aí. E o risco de contaminação do meio ambiente foi um dos principais fatores que essa coluna de mercúrio foi proscrita. O aneroide, ele é de fácil transporte, porém ele requer frequente calibração. E aí, à medida que vocês forem adquirindo o esfigmomômetro de vocês têm sempre que ter em mente que ele necessita de calibração. 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, dependendo da marca que vocês comprarem, tá? O eletrônico é de fácil manuseio, vocês já viram isso muito nas farmácias, né? Ele evita os vícios de medidas, e isso daí relacionado ao examinador, e ele requer uma frequente calibração.